Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, para trazer para vocês aqui uma dica de leitura. E eu vou perguntar para os irmãos, quando eu mostrar aqui, se os irmãos conhecem, já viram falar dessa obra. É uma obra interessante sobre angelologia, que vai tratar sobre aquele tema muito polêmico ali de Gênesis 6. Falamos alguma coisa sobre aquele livro Natividade uma vez, um tempo atrás, do Guisa Vermes, só que esse aqui vai tratar justamente sobre isso, tá? Essa obra... Vou esperar um pouquinho aqui. Antes de apresentar essa obra, dá aquele like, aquela curtida no canal, tá? Nos ajuda divulgando nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp. E aciona o sininho das notificações. Apertando o sininho, vai abrir as opções, as três opções. Aperta a primeira aba, opção todas, para não perder nenhum conteúdo no canal. E você que não é inscrito, faça parte desse projeto, desse canal. Se inscreve aqui, não deixe de passar por esse canal sem marcar com a sua presença, vai ser muito importante e também ajuda também a alavancar o nosso trabalho, ok? A obra que eu vou apresentar para vocês é essa aqui. Os Anjos que Caíram do Céu, o livro de Enoque e o Demoníaco do Mundo Judaico-Cristão. Essa obra aqui é da editora Fonte Editorial, tá? E é do autor Kenner Terra. Já ouviu falar, tem um pouquinho aqui sobre a biografia dele aqui, ó. Formou-se em Teologia no Seminário Batista do Sul, Rio de Janeiro. Obteve mestrado em Ciência da Religião e Literatura Antiga do Mundo Bíblico na Universidade Metodista de São Paulo. É doutorando em Ciências da Religião na mesma universidade. É também professor de Bíblia na Universidade Unigran Rio. Membro do grupo Oráculo de Pesquisa, né? Oráculo da ABIB, Associação Brasileira de Interpretação Bíblica, né? Bíblia. Pesquisador vinculado ao CNP CAPES e colaborador da Reju. Uma obra que é interessante porque ela folhas amarelas, tá? Vamos apresentar aqui, essa aqui que é a segunda edição, ó, 2014. Vou mostrar para vocês aqui o sumário. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera para ficar melhor para a gente olhar. Aqui, o sumário é esse aqui, ó. Apresentação. Iniciando a conversa. Capítulo 1, uma ressalva que eu vou fazer aqui. Para quem é iniciando em teologia, não tem conhecimento, é bom que nem leia, né? Por quê? Porque ele vai tratar com muitos escritos aqui extra-bíblico. Então, não tem por base, tem coisa aqui que não está na Bíblia, tá? Para quem está pesquisando algo fora da Bíblia, manuscritos antigos, apócrifos, pseudepígrafos, então é bom que realmente não tenha contato com essa obra, porque pode até criar uma confusão. Agora, quem já está avançado em teologia, para mais uma pesquisa, para mais conhecimento, porque vai entrar em abordagens aqui de textos que necessita de uma pesquisa fora da Bíblia para você conseguir entender algumas coisas, algumas lacunas para serem fechadas. Vamos lá. Capítulo 1. Os Anjos que Caíram do Céu e a Tradição de Enoque. Rastros e imagens da questão do mal da literatura enoquita. Vai tratar muito com o livro de 1 Enoque, tá? O livro Etíope de Enoque. 1 Enoque. Visão geral do livro dos vigilantes. Outro livro, tá? Mito dos vigilantes, o conceito do mal e do demoníaco. E vem um resumo. Capítulo 2. A influência de 1 Enoque nas tradições judaicas. Ele vai fazer menção aqui da cartas gerais, né? No caso, 1 Pedro. E também de Judas, que vão citar justamente trechos de Enoque. Dessa carta de 1 Enoque. Carta não, né? Livro, perdão. O judaísmo enoquita e a influência do mito dos anjos caídos. A influência do mito dos anjos caídos na literatura judaica. Mito dos anjos caídos e os demônios na literatura de Qumran. Aí vem um resumo. Vamos para o capítulo 3. A influência do mito dos anjos caídos e o Novo Testamento. O mito dos anjos caídos e a literatura do Novo Testamento. O demoníaco dos sinóticos como espíritos imundos. Jesus cita como espíritos imundos, né? Como está fazendo essas expulsões. O espírito imundo e o mito dos anjos caídos, fazendo relações imagéticas. Resumo, rabiscos finais e referências bibliográficas. Bom, 159 páginas. Vou mostrar para vocês aqui algo que eu estava lendo interessante. Vai falar aqui sobre a relação, ó. Falando sobre a questão dos filhos de Deus, filhos dos homens, as filhas dos homens, lá em Gênesis 6. A relação de 1 Enoque com Gênesis 6, do 1 ao 4. Ao lermos o livro de 1 Enoque, logo nos deparamos com a nítida relação do mito dos vigilantes, 6:11, e o livro de Gênesis, em especial com a narrativa de Gênesis 6, 1 ao 4. A pergunta que vem à mente é: quem surge primeiro? Ou quem depende de quem?
No decorrer da história da pesquisa, algumas soluções foram propostas, contudo, não há um consenso entre os especialistas. Como veremos no decorrer desse trabalho, o próprio mito é uma obra composta, composta pelo menos de duas tradições, semeadas a Azazel, reunidas no mesmo bloco textual, de 6 ao 11. Posteriormente, relido e preservado no mesmo livro, nos capítulos 12 e 16, Gênesis. Neste sentido, a narrativa de seres angelicais caídos ou possuindo mulheres é comum na literatura judaica, desde que, pelo menos, o segundo século a.C., no entanto, o testemunho textual de 6 ao 11 não representa sua mais antiga existência, pois a tradição semeada a Azazel tem suas histórias particulares, mais antigas do que o próprio mito dos vigilantes Enoquita. Ou seja, a antiguidade dessas tradições pode complicar até mesmo as afirmações de Gênesis como anterior 1 Enoque 6 ao 11. Deixa eu passar para essa parte aqui para fechar. Aqui, ó. Gênesis vai narrar seguinte maneira: a má ação pré-diluviana. O texto onde os filhos de Deus, coabitam com os filhos dos homens. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, Ben Elohim, o texto, que as filhas dos homens eram formosas. Algumas tradições vão entender que eram homens de renome, que eram descendência de Sete, coabitando com as filhas de Caim. Só que, pela interpretação, cai por terra, Muitos vão acreditar nisso. A minha interpretação é como o autor está vendo aqui. E tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias Néfilins na terra, gigantes, E também depois, quando os filhos de Deus entraram os filhos dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes Giborim, que houve na antiguidade, os homens de fama. Então ele vai tratar aqui, ó. Gênesis 6,4 aparece o termo Giborim para descrever os filhos de relação entre os filhos de Deus. Na tradição de Enoque, são os anjos vigilantes, que não vai dizer como depois como anjos caídos, aqueles que coabitaram, mas sim como espíritos imundos, que é relatado justamente nos evangelhos pelo próprio Jesus. Com as filhas dos homens. Estes são homens de renome. Então, aquela coisa, irmão, se vai nascer homem de fama, como é dito ali, como algumas interpretações dão, então, por que ele estaria dizendo filhos de Deus? E outra coisa que é muito complicada essa interpretação é como vai nascer se fossem humanos, descendência de Caim, as mulheres no caso, com os filhos de Sete, homens também, todos comuns, nascendo uma raça híbrida de gigantes. Como você vai testificar isso, Nascimento de uma raça híbrida de gigantes, fora da natureza, com a relação da natureza entre um homem e mulher comum. Então é meio difícil entender isso. Desta maneira, na Bíblia hebraica não há uma conotação maléfica para a prole híbrida, Vai falar que os filhos dos servos de Deus, Filhos de Deus, homem de fama. Bem diferente da narrativa dos vigilantes, que deu significado bem negativo aos Giborim. Em 1 Enoque 7,4, eles comeram tudo, até mesmo os seres humanos. Ainda em Gênesis, na mesma ação dos filhos de Deus, aparentava ter alguma conotação negativa. A questão toda ali, o que alguma tradição vai dizer, principalmente judaica, eram praticamente anjos vigilantes, guardavam os humanos, e aqueles que se afeiçoaram às mulheres acabaram se corrompendo, tiveram sim uma relação carnal, até porque eles poderiam ser tocados, anjos eram tocados, se materializavam. Essa tradição judaica aqui, principalmente no livro de Enoque, e tiveram filhos. Desses filhos nasceram sim essa raça de gigantes. Então, por isso veio o dilúvio. A questão toda não é uma segunda queda, Ali é a questão de uma queda de espíritos vigilantes que já estavam na terra e que se tornaram anjos, espíritos imundos. Porque os anjos caídos foram aqueles da guerra, no caso, no céu, na luta entre Miguel, Satanás e os anjos dele. Então, no caso aqui, é completamente diferente essa narrativa com a narrativa da primeira queda. Então, irmãos, é interessante. Para pesquisa, para conhecimento aqui, é muito interessante que você, para quem já tem uma certa noção de teologia, noção aqui do que está se tratando, sobre angelologia, é bom para pesquisa. Quem conhece, aprofundar um pouco mais o assunto. Tem muitas coisas aqui,
interpretação escatológica, história sobre a descida dos anjos de pecado, Enoque, a petição do vigilante. Ele vai tratar aqui sobre Judas também, que vai falar sobre os espíritos em prisão, né? Espíritos que deixaram a sua morada e tudo mais. Tudo aqui ele vai dar a interpretação seguindo os escritos extra-bíblicos, ok, irmãos? Vai ficar essa dica para vocês aí, mais uma vez, uma obra assim fantástica, para quem quer trabalhar com angelologia, tá? E escritos extra-bíblicos, comparando sempre com Gênesis, Judas e 1 Pedro, que são as bases aqui do que o autor está usando. Mais uma vez aqui, ó, Kenner Terra, Os Anjos que Caíram do Céu, o livro de Enoque, Demoníaco do Mundo Judaico-Cristão, segunda edição, isso aqui da Fonte Editorial, ok, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.